Isaías capítulo 7, nós leremos os versos 10 ao verso 16. Estou iniciando hoje uma série de mensagens até o dia da cantata, o dia 22 e 23. Estarei trazendo mensagens aqui relacionadas às profecias e também ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Começando hoje esta série de mensagens. Isaías capítulo 7, versos 10 ao verso 16, que dizem assim: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigardes também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos por esta manhã tão gostosa, tão prazerosa que o Senhor já tem nos dado, por esse clima agradável, mas muito mais do que isso, pela comunhão que há entre nós, uns com os outros e também com o Senhor. Nós reconhecemos a Tua graça sobre nós e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o Teu nome. Que nesta manhã o Senhor possa falar ainda mais aos nossos corações através da Tua palavra e que ela, penetrando aos nossos corações, produza fruto de santificação e de arrependimento. Nós oramos por isso, Senhor, que nos nossos corações haja sempre a certeza, a fé, a convicção, a esperança na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, pois Ele veio, sofreu no nosso lugar, morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à Tua destra. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que governa a nossa vida e nos submetemos a Ele. Queremos adorá-lo, queremos bendizê-lo, queremos nos curvar diante dEle. Ele é digno da nossa adoração. Que o Senhor possa nos conduzir através da Tua palavra a esta fé, a esta adoração sincera, dia após dia, e que seja assim para a glória do Teu nome. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os anos nós comemoramos o Natal. E um fato curioso que nós observamos nas comemorações de Natal, além das mesas fartas de comida, além das reuniões familiares e com os amigos, é o uso das luzes. Muitos, iluminam os prédios, iluminam as casas, e as ruas sombrias da cidade passam a ser iluminadas de modo muito especial nesse período do Natal. Passando ali pela Avenida T7 à noite, é espetacular a visão que nós temos ali da iluminação que foi feita. Olhando as profecias a respeito de Jesus, da sua vinda, nós observamos claramente que um dos propósitos da vinda do Senhor Jesus foi de iluminar a vida. O Natal que nós comemoramos, nós iluminamos as ruas, iluminamos as casas, mas Jesus Cristo veio para iluminar a nossa vida. Veio para dar luz ante os nossos pés, quando andávamos em trevas. A Escritura diz em João 1, 4 a 5, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse foi um dos propósitos da vinda do Senhor Jesus. Ele veio para dar luz, Ele veio para iluminar e nos livrar das trevas e nos livrar da escuridão, nos livrar dos nossos próprios pecados. Nos dias de Isaías, as trevas eram densas, começando pelo o rei Acaz, rei de Judá. Pouco depois de subir ao poder, ele se recusou a ingressar numa colisão contra a Síria e contra Israel, e em decorrência disso, Judá, durante mais ou menos um século, foi submetida
há muita opressão por conta dos exércitos que entraram, tanto dos edomitas e dos filisteus, nas terras de Judá e submeteram o povo de Deus a muitos sofrimentos e também opressão. E ainda, Acaz, que recusou ouvir o conselho de Deus através do profeta Isaías, fez uma aliança com povos inimigos e mandou edificar um templo na cidade de Jerusalém, um altar no templo na cidade de Jerusalém, e ainda fez ali sacrifícios idólatras, isso dentro do templo. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 16, versos 10 ao verso 18. O rei Acaz, que tinha o dever de preservar a aliança com Deus, se apostatou e conduziu o povo a todos esses sofrimentos. Observando um pouco mais o contexto, a partir do capítulo 5, veremos que o contexto entre o povo também não era diferente. Tanto o rei estava envolvido em muitas trevas, como também o próprio povo estava andando em muitas trevas. Olha o que diz, por exemplo, nos versos 8 até o verso 10, mas eu vou ler aqui apenas o verso 8. Eram dias de muito materialismo, de muita cobiça. Diz o texto: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio das trevas. O povo só sabia juntar terras, juntar casas, mas o povo estava vivendo em dias de trevas, por conta da cobiça, por conta do materialismo. Agora, olha o que diz os versos 11 até o verso 17, eu lerei aqui apenas os versos 11 e 12. Eram dias de muitas bebedices. O povo não apenas estava nas trevas da cobiça, mas também estava nas trevas da bebedice. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas e tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Povo, além da cobiça, do materialismo, um povo que estava andando nas trevas também destas bebedices, e nelas se esquecendo do Senhor, se esquecendo do pacto com o Senhor. Agora, olha o que diz a partir do verso 18 e também verso 19. Era dias em que o povo estava tentando também o Senhor. Diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirames de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. O povo se metendo em injustiças e em pecados, provando o Senhor, tentando o Senhor, para que nos seus pecados, Deus, por fidelidade à sua aliança, manifestasse os seus atos de misericórdia. O povo estava tentando o Senhor, provocando o Senhor. Não apenas por causa da cobiça, das bebedices, pela tentação ao Senhor, mas aqueles dias também eram dias de relativismo, é o que diz o verso 21. O verso 21 diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, porém, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Dias de relativismo, o povo chamando as trevas de luz, chamando a luz de trevas, invertendo valores, e essas são descrições daquela época. Também de humanismo, de vaidade, verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Povo voltado apenas para si, se colocando como centro de tudo. E por fim, versos 22 até o verso 24, nós temos uma outra característica daqueles dias de trevas. Eram dias de crimes e de injustiças. Diz o verso 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Eram dias de cobiças, de materialismo, dias de bebedices, dias de tentação ao Senhor, de relativismo, de humanismo, de crimes,
de injustiças. E nesse contexto todo de trevas, capítulo 6, Isaías tem uma visão, e nessa visão ele ouve uma voz de Deus exaltado, que fez a seguinte pergunta no verso 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Naqueles dias de trevas, Deus perguntando retoricamente: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, talvez na sua ingenuidade, disse: Senhor, estou aqui, me envia, me envia. E de fato Deus o enviou, é o que diz a partir do verso 9, para anunciar uma dura mensagem contra a casa de Israel, contra o povo que se reunia na região de Judá. Naqueles dias, Deus, com a mensagem de Isaías, prometeu livrar o povo, especialmente através do seu filho, que é prometido na profecia aqui de Isaías. Eu estou dividindo esse texto, capítulo 7, versos 10 ao verso 16, onde nós veremos como Deus promove e quais são as promessas de Deus para aqueles dias. Ele envia Isaías para anunciar a profecia, mas quem há de ir por Deus não seria Isaías, seria o Filho de Deus, seria o Messias. E aqui nesse texto Deus faz, portanto, uma promessa de esperança eterna para o seu povo. Capítulo 7, versos 10 ao verso 16, que eu estou dividindo em duas partes. Primeiro, versos 10 ao verso 13, Deus oferece dar um sinal ao rei Acás, rei de Judá. E dos versos 14 ao verso 16, Deus dá um sinal. Esse sinal é a própria vinda do Emanuel, a própria vinda do Senhor Jesus. Vamos observar o que diz esse texto a partir dessa primeira parte, versos 10 ao verso 13. Verso 10 começa dizendo assim: e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: a promessa de Deus de que os intentos de Israel e Síria não subsistiriam, isso está nos versos 6 e verso 7 do texto, do capítulo 7, eles estavam armando uma cilada contra Judá. Deus, através do profeta, confortou o seu povo, dizendo: eles não terão êxito, eles não seguirão com esses planos, eles não conseguirão executar esse projeto. Então Deus continua nessa sequência de promessas, Ele continua falando com o rei Acás e lhe orienta a pedir um sinal a Deus. Verso 11: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Esse sinal serviria para Acás, bem como para todo o povo, como uma prova irrefutável de que Deus haveria de cumprir aquilo que ele havia prometido. Mas o que o rei Acás faz foi negar fazer esse pedido. Deus deu uma orientação, ele negou esta orientação. É o que diz o verso 12. No verso 12, ele rejeita a orientação divina, confiando mais no acordo que ele faria com os reis da Síria e também com Israel. É o que diz o texto em 2 Reis, capítulo 16, verso 5 ao verso 9. Ele nega a orientação de Deus e recorre aos trâmites políticos, fazendo um pacto, fazendo uma aliança com seus inimigos, a fim de poupar o povo. Isso desagradou o Senhor. Ele agiu como um cético declarado, desacreditando na aplicação dos sinais, demonstrando total desinteresse pelas realidades divinas. Por isso, no verso 13, o profeta, aqui Isaías, diante da atitude do rei Acás, faz uma dura repreensão a ele. Diz o texto: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigardes também ao meu Deus? Acás foi aqui duramente repreendido pelo profeta Isaías por causa da sua falsa religiosidade, por causa da sua falsa piedade. É como se ele estivesse dizendo: eu não quero incomodar o Senhor, deixa que eu cuido disso. Então ele recorre aos seus inimigos e tenta fazer uma aliança com eles a fim de
através desses pactos, dessas alianças com seus inimigos, promover dias de paz e de segurança para o povo que se encontrava na região de Judá. Ele, aqui, profeta Isaías, como diz o texto, se dirigiu à casa de Davi, mas indiretamente ao rei Acás, que representava a dinastia davídica. Por meio da sua apostasia, tanto os profetas como o próprio Deus foram provocados no decorrer da história, levados ao cansaço por causa da insistência de rejeitar os conselhos do Senhor. Acás estava cometendo os mesmos pecados dos seus antepassados. Deus havia acabado de orientar Acás sobre o que deveria fazer naquele contexto, mas ele preferiu ser sábio aos seus próprios olhos e seguir adiante com seus planos. E isso, como nós já vimos, legou ao povo, naqueles dias, muitos sofrimentos e opressão por conta dos seus próprios inimigos. Então, o que nós vemos aqui é a orientação que Deus dá ao rei Acás em face de todo aquele contexto. A partir do verso 14, apesar de Acás ter rejeitado o sinal que Deus havia orientado, Deus dá um sinal, versos 14 ao verso 16. Portanto, diz o verso 14, o Senhor mesmo, segundo o profeta Isaías, falando para o rei Acás, o Senhor mesmo vos dará, se referindo aqui a Acás indiretamente, mas diretamente à casa de Davi, a todo o povo de Judá. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus revelou que daria um sinal, um filho nascido de uma virgem, cujo nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente entre nós. Não há no texto, seguindo a leitura, nada que fale de um nascimento miraculoso. Aliás, no próximo domingo estarei trazendo uma mensagem baseada aqui em Isaías capítulo 9, quando mais uma vez se refere ao filho, ao menino, que é colocado sobre os seus ombros autoridade e governo sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Mas não temos nenhum sinal de um milagre, de uma criança que teria nascido de uma virgem nos textos aqui de Isaías. É claro que esse sinal teve um cumprimento imediato para o rei, mas para as pessoas daqueles dias. Muito provavelmente a esposa de Isaías era virgem antes de conceber seu primeiro filho, ou então outra mulher virgem teria um filho e receberia o nome de Emanuel. Embora o texto não se refere ao nascimento de uma criança, esta palavra é uma palavra que orienta Acás e o povo de Judá quanto ao cumprimento da promessa. E essa criança serviria de sinal sobre quando Deus haveria de livrar o seu povo dos sofrimentos impostos por seus inimigos, servindo como uma espécie de demarcação temporal sobre quando Deus haveria de executar os seus juízos. Verso 15 diz assim: ele, esse menino, comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. A criança seria criada na pobreza, em tempo de crise nacional. Vamos nos lembrar que Acás fez um pacto com o rei da Síria e também de Israel, na tentativa de promover a paz, e isso submeteu o povo durante anos a muitas crises, a muitas opressões, não apenas do ponto de vista dos impostos, mas também do ponto de vista religioso. Manteiga, ou literalmente coalhada, e mel eram alimentos simples, típicos de povos nômades. E aqui eles conheciam muito bem esses elementos. Eles sabiam que esses elementos eram elementos típicos de tempos de muitas pobrezas e também de muitas calamidades. Essa criança nasceria de uma virgem, é o ponto do verso 14. Verso 15, essa criança seria criada, educada, ela cresceria num ambiente de calamidades, de sofrimentos, de muita pobreza. E no verso 16, nós vemos a ocasião em que esse menino, antes de alcançar a idade de responsabilidade, ambos os poderes, tanto da Síria como também os poderes de Israel, seriam deixados de existir, demonstrando a brevidade dos juízos divinos
contra os inimigos de Judá. O texto diz assim: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Ele estava inseguro, estava amedrontado, recorre de maneira precipitada, leviana e irresponsável a um acordo político com essas nações, mas Deus promete aqui através de um sinal, que antes que essa criança que é prometida chegasse à fase de maturidade, aqueles 2 povos, tanto Israel como também a Síria, seriam desolados, seriam derrotados, seriam destruídos. E essa criança, portanto, serviria de sinal, de esperança sobre como Deus haveria de iluminar aqueles dias de Isaías que eram tomados pelas trevas. E aqui nós encerramos trazendo algumas orientações e alguns conselhos à igreja em face desse texto que nós acabamos de observar. Primeira coisa é que o sinal é dado para indicar algo que está além dele. Essa palavra sinal tem exatamente essa implicação. Eu me lembro uma vez subindo a avenida T4, indo em direção à casa do meu sogro, da minha sogra, e eles tinham recém-mudados para aquele lugar, e eu sempre observava um outdoor que estava na esquina. Então eu chegava naquele outdoor, eu virava ali na rua, sabia que era a rua da casa do meu sogro, da minha sogra. Aí um belo dia, naqueles dias, tiraram aquele outdoor. O que aconteceu? Eu passei direto, porque eu estava andando naquela direção, observando o outdoor para saber onde que eu tinha que virar. O sinal, ele serve exatamente para isso, para demarcar o nosso caminho, para nos mostrar algo que está além dele. A placa não era o meu destino, era apenas a indicação do meu destino. Essa é a função do sinal. O sinal foi dado aqui ao rei Acás, apontando para algo que estava além dos seus dias. É claro que eles, naqueles dias, eles tiveram, embora nós não temos registros aqui no texto, dessa criança que seria nascida de uma virgem, mas o sinal está além desses fatos históricos. Ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para o dia em que o Senhor Jesus haveria de vir, nascido de uma virgem. Isso está registrado em Mateus capítulo 1, versos 22 ao verso 23, que será um dos textos que nós vamos estudar aqui em ocasião futura. O Senhor Jesus haveria de vir, e esse é o propósito último desse sinal. Em João capítulo 1, verso 14, nós lemos esse cumprimento. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus Emanuel veio e habitou entre nós, e foi testemunhado como luz no meio das trevas. O Senhor Jesus veio e essa promessa se cumpriu. Ele é aquele que ilumina os nossos corações em dias de trevas. É Ele que nos mostra o caminho que devemos seguir. É Ele que nos conduz ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E somente nele nós podemos encontrar a paz e a libertação das opressões que sofremos por causa do pecado. A presença de Deus no meio do povo é garantida pela segurança da salvação que Jesus Cristo nos traz com a sua gloriosa vinda. O que nós vimos aqui no texto de Isaías é o indicativo, o primeiro indicativo claro no livro de Isaías quanto à vinda do Messias. E o povo, no meio daquelas trevas, recebe esse sinal de esperança. Embora o rei Acás tenha recusado pedir um sinal, Deus deu esse sinal. Uma criança haveria de nascer, e pelo seu nascimento, pela sua encarnação, o povo que nele cresce haveria de ter paz e libertação por todos os dias. Essa é a profecia a respeito de Jesus. Profecia esta que se cumpriu, profecia esta que nos deu esperança ao povo de Israel e nos dá esperança de saber que o Senhor veio cumprindo exatamente aquilo que Deus designou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creamos no Filho de Deus, confiemos nas promessas do Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele haverá de cumprir. E Ele voltará. O Senhor Jesus voltará. É uma promessa
e os sinais que nós temos estão ainda nesses dias de trevas, assim como nos dias de trevas do profeta Isaías. Os sinais estão aí presentes. O Senhor Jesus haverá de voltar e estarmos com Ele. Esta é a nossa esperança, e é exatamente por ela que nós vivemos, resistindo às tribulações e provações dos nossos dias. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê a graça de sempre confiarmos na palavra do Senhor, depositando aos pés do Senhor Jesus a adoração que Ele é digno de receber. Vamos orar.